via internet pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube, invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 4ª sessão ordinária de 2025. Neste dia 24 de fevereiro de 2025, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando aos demais presentes para que, se puderem, manter-se em pé para fazermos uma reflexão divina pela vereadora Maria Rosa. Boa noite a todos. Timóteo, versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não por causa de nossas obras, mas conforme seu próprio projeto e graça. Amém. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 004-2025 a vereadora Vitória do Prado. Boa noite. Apresentação da sessão 7 de 2025. Memória da 4ª sessão ordinária da 7ª reunião anual. Primeiro ano legislativo, primeiro período, 18ª legislatura. Pequeno expediente. Artigo 130 do Regimento Interno. Correspondências recebidas, nada constou. Correspondências enviadas. Ofício SL 8 de 2024, de 19 de 2 de 2025, do Presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal. Envia autógrafos referente ao projeto de lei ordinária, deliberados e aprovados na forma original, na 3ª sessão plenária ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, para deliberações conforme artigo 45 e 69, itens 3 e 4 da LOM. Proposições. Do Legislativo Municipal. Indicação 4 de 2025. Autoria Cornélio Nogueira Neto. Indica a notificação dos proprietários de terrenos para que realizem a limpeza e, caso não seja realizado, seja aplicada a devida penalidade nos termos do Código de Posturas do município. Diversas outras, nada constou. Do Executivo Municipal, nada constou. Atas da sessão anterior, artigo 153, 154 e 155 do Regimento Interno. Ata e audiovisual da 3ª sessão ordinária de 2025. Matérias em tramitações. Aguardando o parecer nas comissões, artigo 68 do Regimento Interno, nada constou. Aguardando a inclusão na ordem do dia, artigo 20, item 1, a linha G do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária do Executivo, 3 de 2025, autoria Fábio Augusto Valério. Pauta 5 de 2025, súmula, dispõe sobre a regulamentação de serviço de táxi. Arquivada por inadmissibilidade, artigo 162 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária do Executivo, 5 de 2025, de autoria Executivo Municipal, súmula, altera o dispositivo de lei número 2565, 16 de agosto de 2022 e dá outras providências. Recepções. Nada constou. Ordem do dia. Artigo 131 do Regimento Interno. Despacho do Presidente em sessão. Artigo 20, item 2, a linha AG. J. Indicação 4 de 2025. Autoria Cornélio Nogueira Neto. Indica a notificação dos proprietários de terrenos para que realizem a limpeza e, caso não seja realizado, seja aplicada a devida penalidade nos termos do Código de Postura do município. Discussão. Votação única. Artigo 184, parágrafo 3º do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária do Executivo, 6 de 2025, de autoria Executivo Municipal, súmula, estabelece a aprovação do loteamento residencial denominado Portal das Ilhas e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo, 1 de 2025, de autoria Executivo Municipal, súmula, cria vagas para cargos efetivos do quadro geral de cargos da admiração direta, Lei Constitucional 25 de 2010, e dá outras providências. Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Grande expediente. Explicações pessoais, considerações finais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cornélio. Queria que inserisse em ata o falecimento do senhor Benedito Dias, mais conhecido por Dito Marieta. Sim, senhor vereador, será inserido.
Senhores e senhoras vereadoras, informo ao plenário e especialmente às comissões permanentes de que, igualmente, conforme determina o artigo 20, item 2, alínea C, item 4, alínea C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no item objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes de atribuições pertinentes e ou outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos prazos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas neste expediente estarão à disposição dos senhores e senhoras vereadores e demais cidadãos na Secretaria Legislativa e nos meios de publicidade e comunicação da Casa. Em votação, a ata escrita e audiovisual da terceira sessão ordinária de 2025. Se não houver, não havendo manifestações, as referidas atas estão aprovadas. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1 e 2 do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum pelo vereador Cornélio Nogueira Neto. Boa noite a todos que estão aqui na nossa plateia, que nos assistem pelas redes sociais. Cornélio Nogueira Neto, presente. Fábio Augusto Valério. Presente. João Paulo da Silva Lopes. Presente. Josué da Silva Santos. Presente. Maria Aparecida Rosa. Presente. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Presente. Carlos Gerdúlio Serafim Tavares. Presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Vitória Suder do Prado. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente. Indicação 004/2025. Autoria Cornélio Nogueira Neto. Indica a notificação dos proprietários de terreno para que realizem limpeza e, caso não seja realizado, seja aplicada a devida penalidade que nos termos do Código de Posturas do município. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cornélio Nogueira Neto. Como é de conhecimento de todos, isso já é um fato assim que repetitivo todos os anos. Não acontece só no nosso município, mas o Brasil todo. Esse mal que está assolando o nosso município aí, que o mal culpado somos todos nós mesmos. Então, senhor presidente, eu queria pedir para o senhor, que pedisse para o secretário dessa casa, que oficie o chefe da Vigilância Sanitária para apresentar o plano de combate, o plano de ação de combate à dengue desse ano, dando um prazo de 10 dias para ele responder para nós. Que seja também executado a notificação aos proprietários dos terrenos baldios e os próprios quintais que andam nessa situação aí precária. No caso, seja também que o município seja aplicado o Código de Postura do município, certo? E não atendendo, que seja multado os proprietários num valor aproximadamente em torno de R$500, que eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir acabar com esse mal que está assolando o país aí, inclusive na nossa própria cidade. Como está de conhecimento de todo mundo, que eu creio que alguém aqui de nós aqui teve uma família que sofreu com esse dano terrível aí. Então, se aconteça isso aí, que a hora que pegar um de nós, ou qualquer cidadão de sertaneja, ele vai correr atrás de quem? De prefeito, de vereador, e nós vamos ver o caos no hospital aqui, não tendo onde internar a gente. E a Santa Casa repleta também, que não é só o nosso município. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Eu acho que cada um fizer o nosso dever de casa, o pessoal da vigilância está aí, trabalha arduamente aí, mas que seja. Só que tem uma coisa, devido ao comentário na reunião passada, um senhor, um proprietário aqui de uma empresa aqui, ele me chamou na empresa dele e mostrou. A última visita que foi feita na empresa dele foi no ano de janeiro de 2024, não retornaram mais lá. Certo? Então, que o chefe da vigilância cobre novamente aí a ação de cada desse aí, para a gente, no nosso município, nós conseguir passar. Você vê, chove constantemente aí, esse calor insuportável, é onde que tem a multiplicação aí do vírus do Aedes aegypti aí. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Thales Tavares. Muito bem colocada pelo vereador Cornélio. O ano passado nós tivemos um aumento no Brasil em torno de 400% perante ao ano retrasado. O governo não tinha produto, não esperava isso, limitou campanhas,
E a gente tem que cortar o mal agora. Temos que fazer essas notificações, temos que ter essa cobrança. O maior pico que encontra agora nos próximos meses de março, mês de abril. Notificar, teve 10 dias, 15 dias do prazo, não cumpriu, tem que ser penalizado, tem que ser multado para poder fazer essa limpeza desses terrenos baldios. Então a prefeitura, acredito, tem que estar em cima disso para a gente não ter maiores problemas futuramente. Eu, ano passado, tive dengue e é bem complicado. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Valério. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho certeza que aqui nessa casa não tem ninguém melhor que o Cornélio, nosso parceiro, para falar sobre a dengue. E realmente a gente acompanha que o que o Thales disse, que faltou produto e o aumento não só no Brasil, em Sertanejo também teve aumento dos casos de dengue. Eu sou favorável e muito favorável que seja multado quem não limpa seu terreno, porque normalmente se a pessoa tem um terreno parado, é porque ela tem uma condição financeira boa. Então, ela gastar um pouquinho para limpar o terreno dela, cortar o mal pela raiz, mesmo porque os agentes de saúde não dão conta. O prefeito antigo, ele abria a mão de monitorar a questão de terreno e sobrecarregava os agentes da dengue e cobrava eles para dar conta do serviço. Então eles não tinham ajuda da população. Eu acredito que o Samuel do Prado, né, nova administração, ele vai olhar com carinho, vai fazer com que o pedido do nosso vereador Cornélio Nogueira Neto seja levado a sério, né, não ficar só na conversa, e que o morador de cada casa fazendo tua parte, o proprietário de terreno fazendo tua parte, vai tirar um pouco da carga de trabalho dos agentes de saúde. E eu acho que a sertaneja vai ser beneficiada diminuindo os casos de dengue. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Galego. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara, Facebook. Eu ouvindo aqui os vereadores falando, logicamente, eu fui vereador nessa casa aqui, e todo ano, o vereador Cornélio, é a mesma coisa. Eu acho que está faltando mais consciência para nós, para todos. Prefeitura, existe já uma lei que a prefeitura pode multar. Só que a gente sabe que a prefeitura não faz isso, não multa. Isso aí vai deixando a população mais tranquila, não vou limpar não, porque poderia até a prefeitura fazer a limpeza e vir no IPTU, a cobrança. Porque talvez a pessoa está lá, eu acho o seguinte, todo ano é a mesma coisa, todo ano, não muda nada, a população nos cobra e com direito, só que não adianta nada. Se cada um não fazer o seu papel de casa, não adianta o vizinho da direita limpar, o vizinho da esquerda limpar e eu não limpar o meu. Então eu acho que tem que ter consciência. A prefeitura, ela tem que fazer o papel dela, a obrigação dela. Qual que é a obrigação da prefeitura? Notificou, não limpou, multa. Como é que o motorista, ele aprende a dirigir? É com multa. Se não multar, o cara em rodovia que tem que andar 80, ele anda 140. E se tiver radar? Então, minha gente, é consciência, porque não adianta nada. Não adianta a população depois vir falar que é obrigação do poder público, é obrigação do vereador. Não, é obrigação nossa, população. É obrigação de cada um. Não adianta querer colocar a culpa somente ou na prefeitura ou na Câmara Municipal. Isso aí, que nem eu falei e torno a falar, é consciência de cada um. Só que eu acredito aqui, vereador Cornélio, que a prefeitura ela tem que ser mais firme. Se existe uma lei, a lei existe, e fala que notificou 15 dias, não limpou, é multado, tem que multar. Lei não é feita para ser cumprida. Então, eu vejo que a preocupação do vereador Cornélio é uma preocupação de todos nós aqui, vereadores, não só nossa, como da população, mas temos que ter essa consciência. Se não tiver,
Todo ano é a mesma coisa. E não é só a dengue não, viu, Cornélio? Tem também outros tipos de animais, escorpião, essas coisas. Nós temos que ter o nosso quintal limpo, porque tem mais tipos de insetos, né? Seria só, senhor presidente. Palavra continua aberta. Antes de deferir, Cornélio, eu também vou fazer o uso da palavra, porque essa semana, Maria, eu dei aula para os meus alunos e usei a minha aula de português para dar um texto sobre a dengue. E eu conversava ali, Fábio, com os meus alunos e perguntei para eles assim, mas o que vocês acham que é a dengue? E teve uma aluna que falou assim para mim, professor, é porquice. E eu achei interessante o comentário dela falando que era porquice, e falei, mas por que é porquice? Ela falou, professor, se a dengue dá em água parada, e essa água parada está nos quintais, por que as pessoas das casas não olham os seus próprios quintais, jogam as latinhas, as tampinhas, as sacolas no lixo? Então a casa dessas pessoas que produzem a dengue é uma porquice. E é uma realidade. E a gente tem percebido que a gente tem enxugado gelo. Porque a gente fala, os agentes vão, a gente vê eles passando veneno fora de hora e aquele drama, mas muitos não ajudam. E aí é duro porque eu posso limpar o meu quintal e fazer tudo certinho, mas se o meu vizinho não limpar o dele e a dengue for lá na casa dele, estiver lá, ela pula para o meu quintal e pica eu. Então, se nós não tivermos um pacto onde a população que não colabora seja penalizada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós só vamos começar a resolver quando a gente realmente, primeiro, fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Deixarmos os nossos terrenos, os nossos prédios públicos limpos e organizados. E após isso, cobrar os porcalhões. Cobrar aqueles que não cuidam do seu próprio quintal. Porque a pessoa que não cuida do seu próprio quintal, ele não tem cuidado nem com o seu próprio filho e com a sua família. Porque é uma doença que pode matar. Hoje mesmo eu estava conversando com a professora Lígia, que está com dengue, e ela falou, João, a gente não aguenta. Está sentado quer levantar, está de pé quer deitar. É muito perigoso. E quando pega uma pessoa que tem comorbidade, ela mata. Então a gente tem sim que estar ligado. Infelizmente nós não temos no governo federal uma ação voltada aos municípios. Na verdade nós não temos nem governo federal. Essa é a grande realidade. Então os municípios ficam a ver navios e a população sofrendo com esse caos que tende a aumentar. A Sertaneja está infestada de dengue, está uma vergonha e nós temos que cobrar. E como é que resolve? Multando e fazendo a nossa parte. E é isso que nós temos que fazer, vereador Cornelinho, para a gente poder resolver de vez esse problema. A palavra ainda está com os vereadores. Vereador Cornélio, a sua indicação, brilhante indicação, está deferida. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária do Executivo, PLOE 006/2025, autoria Executivo Municipal. Estabelece a aprovação do loteamento residencial denominado Portal das Ilhas e das outras providências. Palavra está com os vereadores. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei ordinária está em votação. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerúlio Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudera do Prado. Sim. Projeto aprovado por unanimidade, senhor presidente. Projeto de lei complementar do Executivo, PLCE 001/2025, súmula. Cria vagas para cargos efetivos do quadro geral de cargos da administração e da outras providências. Palavra está com os vereadores. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei do Executivo 001/2025 está em votação. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerúlio Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Vitória Sudera do Prado. Sim. Projeto aprovado por unanimidade, senhor presidente.
Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Eu peço que o vereador vice-presidente dessa casa, Thales, ocupe o meu assento para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, toda a população que nos acompanha pelo Facebook, também o Falcão, o Anderson, o Maicon, a Maria e a Simone que está aqui na casa, e boa noite aos nossos funcionários. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna dar uma informação importante à população de Sertanejo e Paranagi e dizer que aquele que fez o pedido lá atrás não está aqui hoje para comemorar a realização desse pedido. Há algum tempo atrás, o vereador José Carlos Pardinho, Galego, fez nessa casa um pedido para que fosse colocado a linha da saúde em 2 horários. O Galego era vereador aqui, o Pardinho lutou tanto por isso e não viu o seu projeto, a sua indicação, aquilo que ele ansiava, porque o Pardinho era um vereador que o maior trabalho dele era na área da saúde. Por que que era na área da saúde? Porque ele sabia o tanto que o povo precisava. Mas, vereador Galego, para realizar esse sonho do Pardinho, precisava chegar na prefeitura um prefeito que pensa como o povo pensa, que sabe o que o povo passa. E é com alegria que eu digo a toda a nossa população que o Samuel do Prado, junto com o Rodrigo e toda a equipe da Secretaria da Saúde, ordenaram que a partir de amanhã a linha da saúde em 2 horários. Um ganho para a nossa população, porque só quem sabe o que é ir para Cornélio 6 horas da manhã e ter uma consulta marcada lá 1, 2, 3 horas da tarde, sabe o quanto é difícil. E para saber o quanto isso é difícil, precisa ter passado por isso. Para saber o quanto isso é difícil, precisa ter sensibilidade. Porque quem não tem sensibilidade não sente nada. Mas quem sente, realiza. E o nosso prefeito Samuel do Prado está realizando. Está olhando para o povo pobre, está olhando para o povo que mais precisa, porque rico não precisa de linha da saúde em 2 horários. Quem tem carro não precisa, só quem precisa é o povo de Sertaneja. E quando a gente vê que essas ações têm sido voltadas para beneficiar a nossa população, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa conquista. Hoje eu conversei com o Samuel do Prado e ele deu essa notícia, fiquei feliz, cumprimentei ele, o irmão dele, por essa realização, porque o nosso povo precisava disso, Fábio. Esses dias eu fui a Cornélio, lá no Amin, Maria, lá no Pioneiro Amin Anush, e eu fui mais tarde, fui com o meu carro, porque o exame da minha esposa era 3 horas da tarde. Cheguei lá, Galego, encontrei uma pessoa aqui de Sertaneja, que tinha ido às 6 horas da manhã, e isso já era 4 horas da tarde. E a pessoa não tinha sido atendida. Eu não tenho como pedir para quem é abastado sentir isso. Mas o povo que está me assistindo e passa por isso sabe o que eu estou falando. O povo que tem que acordar de manhã e ir lá passar necessidade, muitas vezes passando até vontade de comer alguma coisa, sabe do que eu estou falando. A Secretaria da Saúde dá o lanchinho, dá toda a condição, mas e se a pessoa tiver que ficar lá até a hora do almoço? Vai almoçar o quê, se ela não tem dinheiro? Então, é isso que é importante. É isso que é administrar. Administrar é pensar nos que mais precisam. Porque talvez quem tenha oportunidade, quem tenha carro, quem tenha dinheiro, vá em médico particular. Mas quem precisa de atendimento público de saúde, que é só em horário ruim, ele precisa de uma atenção especial. Então eu parabenizo ao nosso prefeito Samuel, parabenizo ao Rodrigo, que eu acho que para ele foi muito especial, porque é um projeto do pai dele. Parabenizo a Secretaria de Saúde, aqui na figura da Maria, que trabalha lá, que sabe o que é isso, porque passa por isso todo dia.
Então, é um ganho para o nosso povo de Sertaneja. E eu gostaria de agradecer em nome do nosso povo. Agradecer em nome do povo carente, que não vai mais precisar sair daqui 6 horas da manhã para ser atendido 1 hora da tarde em Cornélio Procópio. Que não vai precisar deixar o seu filho com alguém, uma mãe de família, porque não tem condição de levar a criança, porque não tem o que comer. É esse povo que nós estamos dando voz, Maria. É esse povo que nós estamos atendendo. E é esse povo que nós temos que fazer o melhor. É lógico que administrar nós temos que pensar em todo mundo. Mas no povo pobre a gente tem que pensar com um carinho especial. No povo humilde a gente tem que pensar um pouquinho mais. Sabe por quê, Simone? Uma mãe quando tem 2 filhos e um está doente, ela faz mais chamego naquele que está doente. E não é porque ela gosta mais daquele que está doente, é porque aquele lá precisa mais dela. Ela gosta igual dos 2. Mas quem precisa mais, a gente dá uma atenção mais. E quem precisa mais é o povo humilde. É o povo que não tem condição. E precisou chegar o Samuel do Prado para fazer esse projeto e atender um pedido antigo da população de Sertaneja. Parabéns, Samuel, parabéns a toda a nossa administração. É só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Augusto Valério. Boa noite a todos e a todas novamente. Mima, que acabou de chegar, boa noite. Não tem como a gente não comentar essa ação do prefeito municipal. Eu estava junto com o Pardinho nessa casa, quando ele entrou com o projeto, pedindo a linha de ônibus 2 horários. E as palavras do nosso presidente João Paulo são palavras sábias. Principalmente quando ele usa de exemplo os 2 filhos. E realmente, a administração é para todos, né? Só que a gente tem que olhar com mais carinho, olhar com mais atenção quem mais precisa. Seria uma honra que esse projeto tivesse entrado em vigor no mandato passado, né, com o Pardinho ainda nessa casa, porque eu sei, o Galego estava aqui comigo, sabe o quanto o Pardinho lutava para acontecer o ônibus da saúde em 2 horários, que realmente é desumano. É desumano para quem sai daqui de manhã e a consulta é depois do almoço. É desumano, às vezes não tem o dinheiro para comer. Nós fizemos nessa casa a indicação de lanche. Eu tentei, quando fui vereador, que fizesse uma licitação no restaurante lá em Arapongas e expliquei na época de onde sairia o dinheiro para pagar para o pessoal que fosse em Arapongas, levasse o vale para se alimentar lá. Inclusive, quando eu saí candidato a prefeito, estava no meu plano de governo. Mas eu estou sentindo que a administração de agora, diferente da administração passada, que a administração agora são pessoas que têm o coração puro, são pessoas simples, são pessoas que não têm rancor no coração, são pessoas que realmente estão olhando para os mais carentes, que mais precisam. E eu, independente de ter sido eleito no partido da oposição ao prefeito, para mim, não tenho vergonha nenhuma em parabenizar a administração, porque se eu ganhei a eleição foi com o intuito de ajudar o município. E eu tenho que agradecer pelos meus eleitores, quando o prefeito faz uma ação dessa. Então, Samuel do Prado, seu vice Rodrigo, como diz o João Paulo, a Maria representando, e a Simone também, que está aqui, trabalha na saúde, parabéns, que isso comece amanhã e nunca mais pare, que seja eterno. Então, novamente, parabéns à administração. Outra coisa que me trouxe na tribuna, eu fui procurado por alguns professores da rede municipal de ensino sobre a hora-atividade que ela não estava sendo feita dentro da lei, o que manda a lei. E eu
eu sou uma pessoa que tenho palavra. E o João Paulo veio conversar comigo quando eu apresentei uma indicação, falou: Fábio, quando tiver alguma coisa da educação, você fala para mim quando você sabe, porque eu sou da educação e eu queria participar. Eu falei: João, pode ficar tranquilo que toda demanda da educação, antes da gente ir para a tribuna, a gente fazer qualquer ação, eu vou sentar e conversar com você. Por 2 motivos. Primeiro, eu tenho uma relação muito boa com o presidente, porque ele realmente, tudo que ele combinou comigo quando foi pedir o voto para o presidente da casa, ele cumpre. E ele realmente é da educação, ele sente a educação dia a dia, ele está dentro da escola, então ele sabe o que realmente acontece lá. E eu levei ao conhecimento dele sobre a oratividade. Eu podia ter vindo na tribuna, né, como candidato ou como vereador de oposição, né, e falar do que fosse, mas eu acho que esse não é o papel do vereador. O vereador, quando ele vem para a tribuna, eu acho, hoje, com mais experiência, tem que ser quando todos os seus argumentos, ou tudo que você podia fazer para aquilo acontecer, não tem mais o que fazer. Então aí você tem que expor a situação para a população também ter conhecimento. E o João Paulo, hoje à tarde, aqui numa reunião que nós fizemos aqui na casa, ele falou para mim: Fábio, aquela situação dos professores está resolvida, a partir da outra semana vai ser cumprido o que diz a lei. Então, quero deixar avisado aos professores municipais que me procuraram que o problema da oratividade vai ser resolvida, que em conjunto com o nosso presidente da casa conseguimos mais esse avanço para vocês, né? Apesar de a lei determinar e não estar cumprido, mas não deixa de ser um avanço. Então, eu agradeço também o nosso presidente por ter tido essa ação. E que eu estou falando, um negócio que funciona. Não precisei vir aqui fazer, contar, jogar na população. Conseguimos resolver internamente, não teve desgaste para ninguém. E a notícia boa é que vai estar funcionando a partir da semana que vem, presidente. Então, o presidente acabou de me falar que amanhã já começa a oratividade que cumpre a lei. Outra coisa que eu não podia deixar de vir na tribuna, eu conversando com pessoas também, estou sabendo que o prefeito municipal não vai fazer comemoração, festividade nenhuma no carnaval. Eu não sou a pessoa mais adequada para julgar se está certo ou está errado, certo? Porque, infelizmente, o assunto da semana passada eu sou obrigado a trazer à tona. O prefeito, o ex-prefeito, o antigo político que não ganha mais eleição em Sertaneja, ele em praça pública ele disse que na prefeitura tinha 12 milhões em caixa, que a prefeitura estava tranquila, e cada dia que passa a gente tem mais certeza que ele faltou com a verdade aquele dia. A prefeitura realmente passou em caixa com 700 mil reais. Eu já mandei o documento, conforme semana passada foi conversado aqui, pedindo toda a contabilidade, para a gente ter os documentos nas mãos. E uma prefeitura, como eu disse semana passada, do porte da prefeitura de Sertaneja, que tem compromissos e compromissos. Você pegar uma herança de 700 mil reais e, salvo engano, esses 700 mil reais ainda estava comprometido, já tinha coisa para pagar. Então, vamos esperar a contabilidade, porque se o Samuel não faz o carnaval, muita gente na cidade pode falar que é culpa do Samuel. Mas a culpa é de quem deixou o caixa nessa situação. A culpa é de quem gastou desordenadamente, certo? E entregou uma herança maldita para o seu sucessor. Então, população de Sertaneja, hoje a notícia que eu tenho é que realmente não haverá festividades. Mas, de repente, até quinta, sexta, pode ser que mude. Mas o problema é esse, o jeito que a prefeitura foi herdada, a falta de dinheiro. E outra coisa, para finalizar, eu tive uma reunião com 2 agentes de saúde
essa semana, e eu queria que o prefeito municipal olhasse com carinho em relação ao salário dos agentes de saúde. Nós votamos aqui o piso salarial, né, 3 mil e poucos reais, salvo engano, e do jeito que os agentes me explicaram, a prefeitura, eles têm o salário deles, 2 mil e alguma coisa, e a prefeitura complementa os 3 mil reais todo mês. E a pessoa falou para mim que esse dinheiro já vem do governo federal para pagar o piso, mas eu queria que o Samuel desse uma olhada especial. São 19 funcionários ao todo, que eles recebem, na verdade não é o piso, né? É um teto de 3 mil e poucos reais. Por que eu falo que é um teto? Porque a prefeitura tem um plano de carreira onde tem os avanços horizontal e os avanços vertical. Os avanços horizontal são por tempo de serviço. Cada 2 anos, ou 3, não sei se a lei mudou, tem o avanço de tantos por cento. E o vertical, que é conforme ele estuda, ele se prepara. Então, quando a pessoa tem um teto salarial, que é esse caso, ela fica desmotivada em buscar novos conhecimentos, porque ela, infelizmente, né, o que move o ser humano é o financeiro. E a pessoa, de repente, ela tem que gastar lá R$70 por mês, R$110 por mês para fazer uma pós-graduação, para ter um avanço no salário, e ela sabe que não vai ter. Então, acaba desmotivando essa pessoa a buscar esses novos conhecimentos. E se você pegar 19 funcionários, vamos arredondar para 20, 3 mil reais, 10%, são R$300, vezes 20, não dá nada para a prefeitura. Então, eu peço que o Samuel do Prado, peço também que a Maria, que trabalha na saúde, se der para a gente consertar a situação dos agentes de saúde. Agora, essa época do ano, todo mundo cobrando eles. Quando não é a dengue, é o Covid. Quando não é o Covid, é o escorpião. Quando é a sujeira no terreno dos outros. Então, eu acho que é uma classe que a gente tem que tratar com carinho, citando o mesmo exemplo que o João Paulo. Então, o prefeito Samuel, se você puder, né, eu acho que não é um pedido só do vereador Fábio, acho que todos os vereadores aqui da casa, eles são de acordo com o que eu estou falando. É muito pouco para a prefeitura. Então, se você puder olhar uma atenção especial para esse pessoal, não só nós vereadores, mas também a população de Sertaneja e o pessoal da saúde, vai ser grato a você. Muito obrigado, seria só, senhor presidente. Está aberta a explicações pessoais, ninguém inscrito. Está aberto considerações finais. Peço a palavra, senhor presidente. Eu vou ceder a palavra à nossa mais nova integrante, que é uma mulher, e a gente tem que dar oportunidade primeiro às mulheres. Com a palavra, a Vitória do Prado. Boa noite a todos, novamente. Queria passar uma informação aos colegas, também àqueles que estão nos assistindo, que estão presentes aqui. Eu estive com o prefeito municipal e com a secretária de saúde, e nós estávamos falando sobre a fisioterapia domiciliar. Hoje está sendo atendido em Sertaneja 23 pessoas que necessitam desse atendimento domiciliar da fisioterapia. São aquelas pessoas que não conseguem ir até o centro fisioterapêutico, então eles necessitam que os profissionais venham até eles. Né, a Maria sabe, né, que acontece isso, a Simone também está aqui. E tem 10 pessoas que se encontram na fila para receber essa fisioterapia domiciliar. Nós temos excelentes profissionais, que é a Flávia, o Saldanha, a Karina, que estão desenvolvendo esse trabalho, mas ainda não está sendo suficiente. Então, nós estávamos conversando e quero aqui passar a todos que o prefeito municipal, junto com a secretária, já estão providenciando a contratação de novos profissionais para que esse atendimento, em vez de ser uma vez na semana para os pacientes domiciliares, sejam 2 vezes, melhorando a qualidade de vida e esse tratamento. Seria só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joel do Paranagi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui eu só quero dizer a todos que estou muito feliz pela notícia que o presidente João Paulo nos deu aqui da linha do ônibus, que vai funcionar por 2 vezes. Eu quero aqui
presente a todos. Não puxar o saco, mas agradecer por essa atitude do Samuel do Prado. Como fiquei sabendo que também é um projeto do nosso amigo Pardinho, né? Que já faleceu, mas deixou esse legado para nós aqui. E eu sei que sempre ele lutou pela melhoria da saúde do nosso município. Então, aqui eu só quero agradecer mesmo por essa notícia. E Deus abençoe e que continue mesmo, porque eu mesmo sou prova desse sofrimento, que eu já passei várias vezes na saúde ali em Cornélio Procópio, e ficar ali à mercê, né, com fome, sem dinheiro para se alimentar. Então, isso aí vai ajudar muito a nossa população. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Galego. Boa noite mais uma vez a todos. Eu fui pego de surpresa. Essa semana eu estava na roça, na colheita. E, presidente, vereadores e quem nos acompanha, população, o meu cunhado, Pardinho, foi 2 vezes ele entrou. Ele entrou no mandato da dona Magda, eu era vereador nessa casa. Ela vetou o projeto e nós quebramos o veto. Mas assim mesmo não funcionou. O vereador Pardinho colocou esse projeto no mandato do ex-prefeito James, que também não funcionou. Então, essa notícia aí é uma notícia que eu fico muito feliz. Porque é só quem sente na pele, Maria. É só quem... Aquele dia que eu falei na tribuna, vereador nenhum é obrigado a pegar um carro e ir para Londrina, para Cornélio. Mas deixa de ser obrigação, mas é coração. Foi que nem o presidente falou. Imagina uma consulta marcada em Londrina às 15 horas, 14 horas, ter que sair 5h30 da manhã. Muitas vezes esse pai, essa mãe, não tem R$1 no bolso. Cornélio Procópio, 6h30 da manhã, se eu não estou equivocado o horário, como o presidente falou, consulta talvez às 14, 15 horas. Um pai e uma mãe com uma criança que não tem R$1 no bolso. Então, essa sensibilidade do Samuel do Prado, do prefeito, do vice-prefeito Rodrigo, é uma sensibilidade que todos temos que ter. Principalmente o político. Porque se nós estamos aqui, é porque o povo acreditou. O povo colocou. Vereador não é nada mais que um representante do povo. É um cidadão comum que saiu do meio da sociedade, eleito pelo povo, para ser a voz do povo. Então eu fico muito feliz, porque que nem o vereador Joel falou, eu sei que é passar fome. Porque eu, como vereador, levando para Londrina, passei fome. Em 2011, 2012, eu tinha um tipo velho, levando gente para Londrina, e eu não tinha R$1 no bolso. E eu sei que o povo passa. Não só para Cornélio, como para Londrina. Então eu fico feliz. Não é porque o projeto foi do meu cunhado, foi o Pardinho que entrou com esse projeto por 2 vezes, mas é um projeto que vai de encontro ao povo. E eu quero realmente que isso aconteça, nessa administração, aconteça de verdade. Que esse projeto aconteça, o povo vai ganhar, e com certeza, só quem sente na pele, presidente. Aquela pessoa, eu falo para todo mundo uma coisa, prefeitura é de todos, mas você tem que ter um olhar diferenciado aos menos favorecidos. Quem tem seu carro, talvez marque uma consulta particular, ou em Cornélio ou em Londrina. Marcou em Londrina às 13 horas. Sai daqui às 11h30, almoça lá em Londrina se quiser. Mas aquela pessoa que não tem um carro, não tem um dinheiro. Então, nós políticos temos que ter essa visão. Visão que vai de encontro ao nosso povo. Principalmente os menos favorecidos. Prefeitura é de todos, mas o olhar diferenciado aos menos favorecidos. Então, quando começar essa linha em 2 horários para Cornélio, é uma vitória do Pardinho, é uma vitória de vocês, vereadores, é uma vitória do prefeito Samuel, porque por 2 gestões, Cornélinho, gestão da ex-prefeita Magna, gestão do ex-prefeito James, não aconteceu. Agora, dessa vez, com a gestão do prefeito Samuel Rodrigo, isso acontecendo, com certeza, irei na tribuna, na próxima sessão, para dar os parabéns. Seria isso, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mike Andrade. Também não posso passar aqui sem parabenizar o 2º mês da administração do Samuel, um acerto,
uma necessidade. Há muitos anos isso, como todos já falaram, o João Paulo falou muito bem, diga-se por passagem. Eu tive também a oportunidade de fazer a linha como motorista durante várias vezes. Às vezes eu cobri as férias do Vale, dos outros motoristas, e eu sei da necessidade e da importância. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Samuel do Prado, um acerto no início da gestão e que continue, se Deus quiser, aí para sempre essa linha em 2 horários. O João Paulo resumiu tudo. É muito importante e era muito necessário. Parabéns, Samuel. E que Deus continue abençoando a sua administração. Era só, senhor presidente. Palavra continua aberta. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cornélio Nogueira Neto. Eu também não podia me furtar em dar uma palavra aqui, parabéns para a administração do Samuel do Prado, por essas 2 atitudes, essa linha da saúde e essa notícia importantíssima que a vereadora Vitória trouxe para nós aqui da fisioterapia. É muita necessidade, falta profissional, e com certeza agora ele vai estar suprindo a necessidade e o povo quem vai ser beneficiado vai ser o povo. Presidente, só mais um tocante da dengue aí. Na minha época como secretário, tivemos um grande resultado, foi nas escolas. Então eu queria dar uma ideia para você, chamar a secretária de saúde, junto com o pessoal da vigilância, e fosse nas escolas, no primário, que é ali que teve o resultado. Como você já disse aí, que uma criança falou da porquice. Então seria bom, seria de grande importância você, junto com a secretária de Educação, junto com o pessoal da vigilância, fazer esse trabalho nas escolas. Ele chega para o pai e o pai não tem como não atender um pedido do filho dele. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta. Antes de encerrar, gente, eu gostaria de enaltecer também, não poderia deixar passar em branco aqui. Eu falei do Rodrigo Galego, falei do Samuel do Prado, da Secretaria de Saúde, mas eu, desculpa, não posso esquecer em nenhum momento do secretário da Administração, o Marcos André do Prado. Porque o Marcos André, ele está ali num trabalho enorme de entender como funciona a prefeitura, de entender como as coisas estão acontecendo, e isso eu tenho certeza que tem o dedo do Marcos André do Prado também, porque tem a sensibilidade necessária. Hoje eu e o Thales foi conversar com ele ali, o Samuel chegou depois, e a gente percebe o quanto ele é importante para essa gestão. Ele nos recebe bem, jamais nos recebeu com a cara amarrada, tem feito um trabalho brilhante, principalmente de humanidade. Eu acho que esse rapaz foi o maior acerto da administração do Samuel do Prado, foi ter colocado o Marcos André à frente dessa Secretaria de Administração. Ele é o para-choque da prefeitura. Ele recebe todo mundo de sorriso aberto e de braço aberto. Então, parabéns ao Marcos André do Prado, que também está fazendo um ótimo trabalho, e eu tenho certeza, Vitória, que tem o dedo dele nesse projeto também. Dizer, Cornelinho, que os professores têm batido nisso diariamente. Todos os dias os professores estão fazendo isso. Não é por falta dos professores se engajarem. Os professores fazem um trabalho que, olha, é de tirar o chapéu. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também enquanto cidadão. É só isso que eu queria dizer. Palavra continua aberta. E, portanto, alcançando os objetivos desta reunião e nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária sob a proteção do nosso Deus. Agradecemos a colaboração e a participação de todos. Nosso muito obrigado e tenham uma boa noite.